Já parou para pensar que toda forma de vida, de uma bactéria minúscula até nós, seres humanos, é construída a partir de um único e incrível manual de instruções? Pois é, e hoje a gente vai decodificar esse projeto fundamental. Essa é a grande questão, não é? Como pode uma molécula que parece tão simples guardar toda a complexidade para construir um ser vivo? Bom, a resposta está num processo fascinante, que transforma um código genético em verdadeiras máquinas microscópicas que nos mantêm funcionando. Vamos mergulhar em como isso acontece. Esse fluxo de informação que a gente vê aqui, que vai do DNA para o RNA e finalmente para a proteína, é o que os biólogos chamam de dogma central. Pensa nisso como o fluxo de trabalho principal, o mapa que a vida usa para construir e manter absolutamente tudo que é vivo. Então, vamos começar pelo começo, certo? Pelo projeto mestre, a grande biblioteca de informações, a famosa molécula de DNA. A melhor forma de imaginar o DNA é como um enorme livro de receitas. Cada receita individual nesse livro é o que chamamos de gene. E cada gene ensina a célula a fazer uma coisa bem específica, uma proteína. Mas se a gente desse um super zoom nessa molécula, do que ela é feita? Ela é, na verdade, um polímero, ou seja, uma cadeia bem longa construída a partir da repetição de milhões de bloquinhos menores, as unidades que chamamos de nucleotídeos. E cada um desses bloquinhos, cada nucleotídeo, tem sempre três partes: um grupo fosfato e um açúcar, que juntos formam a estrutura, o esqueleto da cadeia, e a parte mais importante de todas, a base nitrogenada. É ela que funciona como a letra do nosso alfabeto genético. E aqui vem a parte mais impressionante. Existem só 4 tipos de bases: adenina, guanina, citosina e timina. A, G, C e T. É isso! Todo o manual de instruções da vida é escrito com um alfabeto de apenas 4 letras. O que muda tudo é a ordem em que elas aparecem. Então, esses nucleotídeos vão se unindo e formam duas fitas bem longas, uma do lado da outra. Aí elas se enrolam, uma em volta da outra, e criam aquela imagem que todo mundo conhece, a icônica dupla hélice. Uma estrutura decifrada por Watson e Crick, com base no trabalho fundamental da pesquisadora Rosalind Franklin. Ok, então o projeto mestre, o DNA, está guardado a 7 chaves lá no núcleo da célula. Mas a fábrica que vai usar essa receita, a fábrica de proteínas, fica do lado de fora. Como a informação chega até lá? Bom, é aí que entra em cena o nosso mensageiro. E esse mensageiro é o RNA, ou o ácido ribonucleico. Pensa nele como um motoboy molecular. Ele vai lá no núcleo, tira uma cópia de uma receita específica de um único gene e leva essa cópia para fora, entregando direto na linha de produção. Mas olha só, o RNA não é uma cópia idêntica. Ele tem umas diferenças bem importantes em relação ao DNA. Ele usa um tipo de açúcar diferente, é formado por uma fita simples, não dupla, e a mudança mais crucial: no lugar da base T, a timina, ele usa uma outra base, a uracila, ou U. Essa troca é como um aviso para a célula de que ela está lendo uma cópia e não o manual original. Mensagem entregue. Agora, a fábrica pode finalmente começar a construir o produto final, as proteínas. E olha, elas são as verdadeiras operárias das nossas células. Elas fazem praticamente todo o trabalho pesado. Se o DNA tinha um alfabeto de 4 letras, as proteínas usam um alfabeto um pouco maior. Elas são construídas com cerca de 20 tipos diferentes de blocos de construção, os famosos aminoácidos. Para montar uma proteína, a célula vai juntando esses aminoácidos, um por um, formando uma longa corrente. A cola que une um aminoácido no outro é uma conexão química bem forte, chamada de ligação peptídica. Essa longa corrente de aminoácidos é o que a gente chama de polipeptídeo. Mas nesse ponto, é só isso, um colar de contas, sem uma função definida. A verdadeira mágica acontece agora. Pois é, uma simples corrente de aminoácidos não faz muita coisa. A função de uma proteína é totalmente determinada pela sua forma tridimensional, pela maneira complexa como ela se dobra no espaço. E essa dobradura acontece em 4 níveis. A estrutura primária é só a sequência, o fio reto. Na secundária, esse fio começa a formar padrões locais, como espirais. A estrutura terciária é quando a cadeia inteira se dobra e vira uma escultura 3D completa. E, por fim, a quaternária acontece quando várias dessas esculturas 3D se juntam para trabalhar em equipe.
A mioglobina é um exemplo perfeito de estrutura terciária. Percebe como a cadeia se dobra em um formato 3D super compacto e preciso? É exatamente essa forma que permite que ela cumpra a sua função, que é armazenar oxigênio nos nossos músculos. Se a forma fosse outra, não funcionaria. E temos proteínas ainda mais complexas. A hemoglobina, que transporta o oxigênio no nosso sangue, é um exemplo de estrutura quaternária. São 4 subunidades, 4 cadeias já dobradas, que se juntam para formar uma super máquina funcional. E com isso, a gente fecha o ciclo. A sequência de letras lá no código do DNA determina a sequência de aminoácidos, que determina a forma 3D da proteína. E no mundo da biologia, a forma é tudo. É ela que determina a função. É uma cascata de informação perfeita. Entender esse processo todo, da informação até a função, é entender a base da própria vida. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta fascinante e um tanto provocadora sobre o futuro.